Olha, nosso assunto hoje é Enem. A gente convidou aqui a professora Maíra Dalmas, ela que é professora de redação do Salesiano. E eu tenho quase certeza que ela não para de responder uma pergunta. Qual é o palpite para a redação do próximo domingo, professora? Bom dia, Maíra. Bom dia a todos e todas. Bom, esse realmente é um tema que tem sido muito recorrente. Todos os alunos, é a angústia dos alunos, é a aposta dos professores, né? Mas como o próprio documento que o INEP disponibilizou da cartilha de redação, o tema ele tem que ser, ele vai partir de 4 eixos principais: político, social, cultural e científico. Então, assim, é difícil eu dizer para você qual é um tema que vai ser, de fato, possível de cair, né, nesse domingo. Mas existem, né, as grandes apostas que giram em torno de saúde mental, seja na escola, seja como desafio da própria população brasileira, a prevenção, a preservação dos patrimônios públicos, imigração, gravidez na adolescência, né? São temas que não só são recorrentes de serem discutidos na sociedade brasileira, como também tem até um aparato legal, né? A gente, se for pensar nas leis que foram sancionadas no início desse ano, elas giram em torno disso também, né? Em temas que foram bastante discutidos, eles sempre estão ali principalmente nesses 4 eixos, né? Saúde mental, educação profissional, educação técnica profissionalizante, tecnologias da informação e comunicação na educação. Tudo isso são temas que são bem cotados. Professora, houve muita polêmica em torno do Enem este ano por conta da troca de governo, né? O atual presidente quis vetar algumas questões, alguns entendimentos que havia no passado, e isso gerou uma expectativa, uma ansiedade muito grande em quem vai participar do Enem deste ano. O que é que a senhora tem dito aos alunos? Apesar de toda essa polêmica que foi levantada em relação a esse filtro, né, que o governo disse e que de fato ocorreu, o banco de questões que é selecionado, o qual é consultado para a elaboração da prova do Enem, ele permanece o mesmo do ano passado. Então, se a gente for pensar em modelos de questão, esse modelo ele não vai mudar drasticamente do ano passado para esse. Essa estrutura... a estrutura de uma questão mais contextualizada, relacionada com questões sociais e tecnologia, não vai mudar. Segundo, enfim, apesar das mudanças também no INEP e no MEC, isso já foi tornado público um documento que dizia isso. A diretora do INEP, Maria Helena, a professora Maria Helena, esteve aqui na semana passada. Sim. E foi nessa linha, né? Ela conversou com muitos alunos também e garantiu isto com quem conversou com ela na semana passada. Exatamente. Apesar de afirmar, né, que houve de fato esse filtro, principalmente por questões que eles interpretam como ideológica, como eu falei, a estrutura, o aluno que vem estudando pelas próprias provas do Enem, a estrutura da questão, o fôlego para ler os textos, que são realmente uma prova extensa e contextualizada, isso não vai mudar, né? Então, assim, o que é considerado ideológico para esse governo, a gente tem mais ou menos uma ideia. Mas isso não tem como fugir muito da elaboração da prova, porque, como eu falei... O atual governo não quer ideologia de esquerda, né? Porque ideologia está em todos os campos, né? De direita, esquerda, que é de centro. Ideologia está em tudo, exato. Inclusive. Antes de passar para o O'Hara, só para o nosso ouvinte acompanhar a entrevista, quais são as provas do próximo domingo? No próximo domingo haverá a prova da redação, a prova de linguagem e seus códigos, e ciências humanas e suas tecnologias. Então, são essas os 3 eixos que vão ser abordados na prova do domingo, dia 3. O'Hara. Professora, bom dia. A pergunta é mais direcionada a quem não está diretamente em sala de aula. Aquele estudante que está em sala de aula, fazendo cursinho, ele tem um acompanhamento melhor. Mas essas pessoas que querem fazer a prova do Enem não estão acompanhando essas discussões em sala de aula.
A prova, ela não foi feita agora. Ela já foi feita há um tempinho, para ter tempo de ser confeccionada. E tem muita gente que está acompanhando agora o noticiário dos últimos dias, pensando, ver se pesca alguma informação para um possível tema de redação. Qual é o prazo que essa prova é feita? Quando é que ela foi finalizada, né? E quais são os temas? Você falou no iniciozinho os temas, mas os temas que devem ser observados somente do primeiro semestre, por exemplo? Eu não sei ao certo quando é que essa prova foi finalizada. Acho que a partir de junho ela já estava em processo de impressão. Agora sim, essa questão de acompanhar hoje os noticiários em geral, não necessariamente vai lhe indicar, vai lhe revelar qual vai ser o tema, mas vai lhe dar repertório para que, independente do tema, eu possa usar. Eu sei de alguma coisa que está acontecendo no Brasil hoje que eu posso relacionar com um tema que foi do primeiro semestre, por exemplo. Então, continua sendo válido. Continua sendo muito válido, porque é repertório, é conhecimento do próprio contexto brasileiro. Porque você vai olhar para o tema e você vai interpretar e dar a sua opinião sobre aquilo. Então, o que está acontecendo hoje também pode ser repertório. Um exemplo disso é que recentemente foi lançado o filme do Coringa. E isso já tem sido usado como repertório. Mesmo que o filme do Coringa ele tenha sido depois da produção da do prova. Enem. Então, assim, a informação que é adquirida hoje nos noticiários, ela é, sim, muito válida para a elaboração desse repertório. O repertório que eu digo são essas informações que eu posso dar a meu favor para lhe convencer do meu ponto de vista. Professora Maíra Dalmas, professora de redação do Salesiano. Uma das coisas que me preocupa entre os jovens hoje é a pouca profundidade na leitura. E a turma hoje, até por conta das redes sociais, se acostumando a textos curtos, abreviados, cheios de sinais. Até que ponto os hábitos de rede social atrapalham uma prova como essa aqui? Você precisa ter um texto objetivo, claro e que as pessoas entendam. Isso. Eu acho que a rede social ela pode ser muito bem usada se entender que existe algo a mais do que aquilo ali. Por exemplo, o próprio Instagram, ele tem a restrição de quantidade de caracteres que você pode colocar numa legenda, a quantidade de imagens que você pode publicar de uma vez. O Twitter também. O Twitter também, né? Então, é tudo muito reduzido. Então, o aluno que precisa olhar essas informações, que são muitas, que estão sendo produzidas livremente em redes sociais, precisa olhar aquilo como um gancho para aprofundar em algum outro momento. Né? Então, acho que não vamos descartar as redes sociais. Existe muito conteúdo sendo produzido com responsabilidade e bom, mas que, de fato, interfere na escrita desse aluno. Concordo com a senhora em relação ao conteúdo, mas a questão ao tempo gasto nas redes sociais que impede uma leitura mais aprofundada de um livro, de um tema, de uma pesquisa. Digo isso porque tem pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas admitindo que o jovem passa 16 horas por dia conectado nas redes sociais. Então isso é um número muito excessivo, né? Sim, existem também pesquisas mesmo focadas na neurociência que mostra que realmente o jovem de hoje ele não sabe ficar no tédio, o tédio produtivo, de você conseguir raciocinar criticamente sobre aquilo, né? Você até o próprio a ferramenta da selfie, ela também é um momento em que você não sabe mais o que fazer, você vai tirar uma selfie. Tipo assim, é o último estágio da falta de tédio, né? Então, realmente, existe um problema muito sério, que é a falta de leitura, né? A estimulação da leitura mais densa. Ela é fundamental para um aluno desenvolver um argumento que seja consistente. Quando a gente fala na argumentação e na pontuação que é atribuída a essa argumentação no texto, ela passa pela ideia da consistência. E, de fato, a consistência ela só vem com quem tem repertório linguístico, de leitura, vocabulário, social, né? E tudo isso realmente tem origem na leitura. O'Hara Oliveira. Estratégia para esse dia da prova que tem a redação. Começar pela redação, começar pelas outras questões. Qual é a melhor estratégia? Eu acredito que é inevitável o aluno pegar o caderno de redações e não ir direto para o tema da redação. O caderno de prova e não ir direto para a redação. Eu acho que isso é um movimento natural, é uma ansiedade
conhecer finalmente qual é aquele tema que você está se preparando há tanto tempo. Mas apesar da senhora estar dizendo isso, todo mundo corre logo para a redação para ver o tema, né? Eu acho que assim, a redação, o próprio momento de fazer a redação, ele passa antes por um projeto de texto, né? Que seria assim, eu olho aquele tema e eu vou fazer o que a gente chama talvez de brainstorming, né? Que eu sabe tudo que eu sei sobre aquele tema. E daquilo que eu sei, depois eu vou selecionar que a argumentação, né? A argumentação, o repertório, o que eu sei mais sobre aquilo, como é que eu posso argumentar. Só que eu acho que ainda não é o momento de ir direto para a produção textual. Afinal, o caderno de redação, o caderno de questões, ele é muito extenso e ele pode despertar outras ideias que você não teve antes. Em anos anteriores, houve até uma certa coincidência de algumas questões estarem no tema da redação. Sim. Isso é comum? Isso é habitual? Ou é apenas uma coincidência? Não, é comum, sim. É comum porque o tema da redação ele não é uma coisa descontextualizada, ele é uma coisa que é recorrente e que também pode ser recorrente nas questões objetivas. Então, algumas dicas para a redação podem estar nas questões, né? Porém, muito cuidado, porque a cópia de qualquer questão, qualquer trecho de questões da prova e dos textos motivadores não é recomendado. Aquela informação pode servir como link para uma outra informação que você tem. Um insight. Prévia, exatamente. Mas o gerenciamento de tempo também é fundamental, né? Com certeza. Então, Qual é a recomendação? Só para marcar o momento. Você viu a palavra insight, né? Mas diga, desculpa eu ter atrapalhado a senhora, é porque eu achei tão bonitinho. Insight. A professora está falando aqui que o ideal é que não se comece pela redação, parta para as questões, mas é preciso ficar atento à questão do tempo, né? Qual é a recomendação para o gerenciamento de tempo? Exatamente. No domingo, nesse primeiro domingo, a prova tem duração de 5 horas e meia. Tem mais horas do que o segundo dia, dia, exatamente por conta da redação. Então, eu acredito que em torno de 1 hora e 1h30 para fazer a redação é o limite. Até porque o caderno de questões ele é muito extenso. Então, precisa, de fato, levar em consideração talvez 4 horas para fazer a prova objetiva e 1h30 para fazer a redação. Dá tempo de fazer o planejamento e também passar limpo para a folha definitiva. Costumam fazer um cálculo, né, para cada questão. Como é que está esse ano aí? Para cada questão. Então, não sei te informar isso nesse fato. Aquela questão que às vezes emperra você, é melhor deixar para trás e seguir para em frente, anteriormente, né? Acho que era uma coisa de 2 minutos. 2 minutos para cada questão, né? Pois é. Essa questão uma eternidade hoje em dia. 2 minutos. Imagina, você ler um texto e escolher uma alternativa, né, em 2 minutos. Na internet você fica numa página, em 8 segundos, já é calculado isso. Fica na questão 2 minutos, tá razoável. Exatamente. Mas realmente, você não pode ficar preso àquela questão que você está em dúvida. Você, de fato, tem que passar, é muito extenso, é uma prova de resistência mesmo, de foco e de sustentação de uma leitura atenta, né? Então, de fato, se eu estou em dúvida nessa, eu já vou para outra e segue. Além dos 1000 pontos, né? A redação vale 1000 pontos. A redação é importantíssima porque não pode zerar, né, professora? Isso, não pode zerar. Zerando, você acaba sendo desclassificado. A redação ela é dividida em 5 competências, né, que levam em consideração tudo que você estudou no seu processo de escolarização. Quais são as competências? A competência 1 diz respeito ao domínio da norma padrão da língua portuguesa, né, que envolve ortografia, acentuação, uso correto das palavras, seleção lexical. A competência 2 diz respeito a você ler e compreender corretamente qual o tema da redação e escrever essa redação dentro dos limites estruturais do gênero que é exigido, que é o texto dissertativo e argumentativo. A terceira competência diz respeito à seleção e à organização das informações para a construção da argumentação, ou seja, o projeto de texto, o que eu selecionei ali é realmente relevante para a defesa do meu ponto de vista. A quarta competência diz respeito à forma como você vai estruturar essa argumentação, seja através, principalmente, dos conectivos. Quando a gente fala em coesão, que é essa articulação das ideias intencional com esse objetivo de convencer, né? Então, coesão tanto entre os parágrafos como dentro dos parágrafos.
E a quinta competência é a proposta de intervenção, que é olhar para aquela problemática, identificar que ela tem uma solução e que essa solução é viável e tem impacto social. E o que não fazer na prova para que ela seja zerada? A prova ela é zerada para quem redige em até 7 linhas. Então, até 7 linhas é considerado texto insuficiente. Então, a prova, para não ser zerada, tem que ter de 8 a 30. Você não deve fazer nenhum tipo de identificação do candidato, seja com assinatura, seja com qualquer tipo de coisa que eu possa identificar aquilo como uma identificação do candidato. Eu não posso escrever impropérios o que o INEP considera impropério. Orações, sugestões, palavrões, interlocução com o corretor. Esse tipo de impropério também tem não muito é válido. texto hoje no Twitter, inclusive oficial, que parte desse campo isso aí, dos impropérios, né? Mas não pode na prova do Enem, né? De forma nenhuma. Texto também escrito, em sua maioria, em língua estrangeira, fuga ao gênero exigido, que é o texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, um texto escrito, por exemplo, em verso, ele vai ser anulado. Eu acho que é isso. No meu tempo de vestibular, eu sou do tempo do vestibular, né? Sim. Tinha uma piadinha sobre redação. O camarada chegou, olha, eu tenho uma dica da redação para domingo. Qual é? O tema vai ser elefante. Aí o cara foi estudar tudo sobre o elefante. Estudou tudo sobre o elefante, a genealógica, desde o início dos tempos. E aí quando veio a prova, o tema não era elefante, era África. E aí o camarada, pelo amor de Deus, eu perdi tempo estudando elefante. Até começou, continente negro, não sei o que, tem muitos animais, leão, girafa, elefante. E por falar em elefante, aí pronto. Meu Deus. Ele ainda aproveitou, viu, professora? Mas no caso ele fugiu um pouquinho do assunto. Acho até que ele não passou. Mas aproveitando essa piada, Mas foi verdade, foi comigo. Brincadeira. Diga, professor. Aproveitando essa piada, essa ideia de ele fazer todo esse arrodeio, né, que a gente chama, para poder chegar ao elefante, o que a gente fala também na prova de redação. Se você souber fazer relações, estabelecer relações, a caneta não para, né? Então, tudo pode ser usado a seu favor, no sentido de defender seu ponto de vista. Então, existem também os repertórios Então, coringas. a estratégia vale um pouquinho? Vale, não do elefante. No jornalismo a gente chama de nariz de cera, né? Enrola. Para encerrar, professora Maíra Dalmas, nessa semana que antecede o primeiro dia do Enem, que agora são 2 semanas, né? O primeiro domingo, depois o segundo domingo. Qual é a dica que a senhora dá aos alunos? Ainda há uma ansiedade muito grande de tentar assimilar conteúdo, mas é hora também de dar uma relaxada, né? Com certeza. Realmente é impossível, é natural a ansiedade, né? Claro que para alguns acaba sendo desencadeada de forma mais intensa, mas tudo depende do perfil desse aluno. Tem aluno que gosta dessa pressão da última semana e vai atrás de mais informações, tem aluno que prefere não ir mais atrás dessas informações. Mas vamos na média. Eu acredito que revisar o que já foi feito é uma estratégia boa. Por exemplo, em relação à redação, eu produzi tantas redações nesse ano. Eu vou reler essas redações, ver as observações que foram feitas por esse corretor, ver em que ponto que eu estou ali ainda frágil, né? E revisar. Nesse momento, as redes sociais elas podem ser também uma forma de despertar uma angústia, porque é muita informação e na última semana parece que triplica essas informações. Então, você ficar toda hora se deparando com informação nova talvez cause essa angústia e intensifique a ansiedade. Mas, de fato, agora é momento de centrar, evitar todo tipo de excesso de alimentação, de horas dormidas. A prova ela vai ser feita no domingo à tarde, mas é importante que você tenha tido uma boa noite de sono. Nada de balada a partir de sexta-feira, para não ficar cansado no sábado e de ressaca no domingo, né, professor? Bom, não dá certo não, combina. Né? Não combina. Aí você está pedindo para não passar, né? É isso aí. Mas é isso, só focar e confiar, né? Afinal, o Enem, independente de ser
de ter essas pessoas como foco, por exemplo, as pessoas que estão terminando o ensino médio, e ter essas outras que não estão acompanhando, ainda assim ele é um exame que vai avaliar todo o seu percurso de escolarização, né? Então você não vai chegar lá de forma totalmente desarmado. Você estudou por no mínimo 12 anos ali e tem que realmente confiar que esse é o momento de tranquilidade. Fica a dica, lê Elefante. Elefante. Obrigado, professora Maíra Dalmas, professora do Salesiano. Queria agradecer também ao Salesiano São José, né, por ter cedido a professora aqui. Eu sei que ela está também numa intensa programação que antecede essa prova. E você vai acompanhar também no portal NoMinuto.com, essa parceria com o Salesiano, a partir do próximo domingo. Obrigado, professora. Obrigada. Obrigado a todos.